Boa tarde. A convivência doméstica dos homens com animais remonta à época das cavernas. Mas com o tempo fomos nos afeiçoando e aprimorando raças e comportamentos. Mas daí a tratar cães e gatos ou outras espécies como filhos ou membros da família, pode haver algum exagero? Qual o limite da humanização dos animais domésticos? Para discutir essa relação, temos a psicanalista Silvana Fedeli Prado, técnica em terapias assistidas da ONG Patas Terapeutas, uma instituição que leva os benefícios da terapia assistida por animais a crianças, idosos e enfermos. Também convidamos para debater o tema o Dr. Mário Marcondes dos Santos, médico veterinário e diretor clínico do Hospital Sena Madureira. Você também pode participar do nosso debate. Envie suas perguntas através do portal de conteúdo da TV Cultura, cmais.com.br ou então via rede social, pela página do Facebook. Bem, antes de começar, vamos apresentar também aqui, o Namur e o Paraná, né, Silvana? Isso. São os dois cães terapeutas. Quantos anos eles têm, Silvana? O Paraná está acima de 13 anos, mas embora ele seja um idoso, ele não quer parar de trabalhar. E o Namur está com 5 anos. Maravilha. Bom, a gente sabe que lá no início, né, o cão ele ajudava na caça, ajudava a vigiar as aldeias. Depois ele se tornou o melhor amigo do homem e hoje é tratado até como filho. Por que isso aconteceu? A gente vê que o animal, ele traz um benefício também para o ser humano. Então, tem liberações de endorfina. Quando alguém acaricia um animal, você tem reações bioquímicas desde os nossos antepassados, lá, milhares de anos, né? O primeiro relato que a gente tem de um animal junto com o seu dono é de 12 mil anos atrás, em Israel, de uma ossada, de uma mulher abraçada numa ossada de cão, né? Então, vem de milênios, né? Então, o que acontece? A gente vê essas reações bioquímicas e durante a evolução, tanto do homem quanto do animal, esse comportamento de trazer mesmo para dentro da sua casa e tudo mais, né? Tratar como membro da família. Exatamente. E eu acho também que acontece que você, como tirou esse animal de fora de casa e colocou dentro, então, a partir daí, ele tomou um espaço de membro da família. E você começa a fazer uma projeção, uma identificação projetiva com esse animal. Embora a gente utilize isso na terapia assistida, essa projeção, essa identificação, que é muito bom na hora que você está se relacionando com um doente, mas a linha é muito tênue, porque você tem que saber que você pode até chamar um cachorro de filho, mas você tem que saber a hora que você tem que parar de fazer isso, porque é muito rápido você passar de um extremo, sabe, de uma posição do animal para outra, porque eles têm, assim, o animal, principalmente o cão, ele tem uma imagem corporal, assim, ele consegue sacar essa imagem corporal muito antes de qualquer outros animais, muito mais do que um símil, né, que são nossos primos aí. E com conta disso, é que ele conseguiu toda essa domesticação e ele entende muito bem a gente. E não precisamos falar, que o doutor já falou, que eles são um poço, né, de afeição. Outro dia vi uma frase interessante, que eles são colecionadores de afeto. E são mesmo. E por conta disso todos desses benefícios que acontecem, da endorfina, oxitocina, a diminuição do cortisol, que é muito importante, que é o hormônio do estresse, né, que a gente se apega tanto a eles. Mas aí, para o exagero, é um passo bem rapidinho. Como perceber quando esse exagero está chegando? Aí vem os problemas que podem trazer doenças também para eles, né? Então, a gente tem que... a gente vê hoje o animal como membro da família e tem os benefícios para isso também. Então, hoje o animal como membro, o dono consegue detectar sintomas precocemente do seu animal, levar mais cedo para o veterinário para fazer uma prevenção de um câncer, de uma doença cardíaca. Isso traz benefícios. Dá uma alimentação balanceada, exercita o seu animal. Agora, e quando aquele dono começa a exagerar, tratar como filho, levar a passear num carrinho de bebê, por exemplo, você está tirando o exercício físico desse animal, que ele precisa se exercitar na natureza, ele vivia livre, né? Aí ele vai para dentro do apartamento, da casa das pessoas, a gente traz essa humanização com uma série de benefícios para a parte médica, de diagnóstica, mas o exercício, que é uma coisa básica do próprio animal, ele tinha que ser criado livre, né? Você vai tirar e passar a passear com ele, com um carrinho de bebê, né? Então, isso vai trazer um malefício para a saúde dele, né? Então, aí que é o limite. Vamos ver agora uma reportagem sobre esse assunto. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas para muitos donos esse animal de estimação é como se fosse um filho. Os cuidados com os cães são muitos. Além de levá-los a pet shop, os bichinhos frequentam creches e fazem exercícios para se manter em forma.
O cachorro pode ser o melhor amigo do homem, mas algumas pessoas consideram esse animal um pouco mais do que isso. Para elas, cães são como crianças, e isso significa tratá-los como se fossem seus filhos. Toda vez que a deixo sozinha, sinto uma dor no coração porque queria poder ficar com ela todo dia. Cachorros de todos os tamanhos podem frequentar esta creche de cães. A diária é $35 e a meia diária sai por $20. Jeff Luton trabalha duro. Ele abriu a Dogtopia em 2007. As pessoas trazem seus filhos aqui. É como se fosse o jardim de infância. Você pode ver que tudo é colorido. Temos um itinerário, estipulamos hora para tirar uma soneca e hora para comer. É como se fosse um jardim de infância. Mas matricular seu cachorro na creche não é simples. São exigidos vários exames e os candidatos são avaliados e entrevistados. Uma vez que o cachorro é aceito, donos curiosos podem observar seus bichinhos de estimação através de uma webcam. Essa é a principal reclamação que recebemos dos donos, que ficam distraídos durante o trabalho observando seus cães pela webcam. Quando chega o fim de semana, as atividades para os cachorros continuam. Encontros com amiguinhos no parque e grupos de exercício para que os animais fiquem em forma. A gente viu aí creche para cachorro, né? Isso significa que a gente não tem tempo para eles? Pode acontecer isso, né? Então hoje, por exemplo, a gente viu um aumento, né? Teve uma pesquisa do ano passado para cá, um aumento de felinos na cidade de São Paulo justamente por isso, né? Que é uma espécie que requer menos tempo do proprietário, não precisa sair tanto para passear, ele acaba se exercitando dentro de casa. E você vê em cidades grandes como Nova York, esse fenômeno já aconteceu no passado, né? Então acaba que as pessoas trocam, às vezes, a espécie de um animal de companhia por causa de um tempo ou de um espaço reduzido. Então, na hora de escolher um animalzinho que você quer, você tem que avaliar tudo isso também. A família, né? Qual o perfil dessa família? É uma família de esportistas, eles gostam de ir ao parque, passear. Então, às vezes, o gato então, não é o ideal. Mas tem pessoas idosas na família, tem crianças, então é aí que tem que escolher o animalzinho certo também. Mas tem gente que deixa de frequentar restaurante, por exemplo, se não pode levar cachorro. Deixa. Aí já são os excessos, né? Eu sei disso, que eu sou dona de cachorros, a gente fica bem impactado na hora de resolver alguma coisa, mas já existe possibilidade de você ter pessoas que possam ficar com o seu animal, tem essas creches, mas não de uma maneira assim exacerbada. Eu acho que você tem que, assim, cachorro, ele precisa de ter emoções de cachorro. Por melhor que seja, assim, são cães terapeutas, mas a gente não pode esquecer que são cães. A gente não pode querer que as nossas emoções sejam iguais às dos cães, porque não são, eles têm que ter a socialização. Além disso, o doutor falou do exercício físico, a socialização é muito importante, os cães se cheirarem, se conhecerem, é por aí que um cheira o outro, eles vão por trás, cheiram, tem gente que não gosta disso, acha um horror o cão cheirar o cachorro por trás, mas a gente tem que ver isso, que é da espécie, a gente não faz isso, mas eles fazem. Roupinha em excesso, e aí, assim, eu não vou entrar na parte médica, mas a parte comportamental, hoje a gente vê cães neuróticos, cães que se mutilam, cães que eles não reconhecem outros animais, só reconhecem humanos, eles não têm essa relação, então eles se acham realmente que eles são humanos. Que é esse que é o maior problema. Muitas pessoas optam, às vezes, por ter 2 animais, por falta de tempo, né? Que aí eu acho que é uma postura mais correta. Então, aquela pessoa que às vezes sofre de ir no restaurante porque vai deixar o animal sozinho, então por que não ter 2 animais? Porque acaba tendo um casal e um faz companhia para o outro, são animais, eles vão ter um bem-estar, vão diminuir depressão nos momentos que estão sozinhos, porque a depressão hoje é uma realidade na medicina veterinária também. São doenças que às vezes a gente tinha só com seres humanos e que a gente vem crescendo, como obesidade, depressão, justamente não eram comuns aos cachorros. Não eram tão comuns e hoje a gente vê crescendo. A obesidade é um dado estatístico dentro da medicina veterinária, da população de pessoas que moram em cidades, em apartamentos, que vem crescendo muito, por uma alimentação inadequada. Então, aí que entram as coisas ruins de humanizar, né? Então, você não vai dar
uma comida que não seja especial para o cão, né? Então a pessoa dá pão, doces e acha que está fazendo bem para aquele animalzinho porque ele está feliz e está retribuindo a falta de tempo, às vezes, que ele teve, que ficou trabalhando, chegou em casa e recompensou dessa forma. Mas aquilo faz mal para a saúde do animal. Ele vai ter obesidade, pode desenvolver diabetes, né? Vai viver menos por causa disso. Então a gente tem que balancear e também pensar na saúde deles, né? Agora, essa questão da humanização, isso faz com que o animal acabe perdendo o seu instinto natural? Hoje ele saberia sobreviver sozinho, buscar, por exemplo, um alimento sozinho? Eu acredito que não. Só assim, eu acho que você precisa ter os animais em casa, eles comendo na hora certa, comendo a comidinha deles, a ração própria para cada cão, simplesmente o cão que trabalha, ele come uma ração diferenciada. Ter, assim, os coxinhos de comida mesmo, assim, eu sou contra qualquer tipo de excesso, porque aí você está tirando a vida do cachorro. O cachorro, ele tem direito de correr, direito de cheirar, direito de ficar com as patinhas sujas, se molhar. Se jogar na lama. Eu tenho um problema sério com o Namor, porque ele é um golden, adora a água, e eu tenho que trabalhar, o bicho tem que estar limpo. Sim. Mas, no começo, eu ficava horrorizada, porque eu tinha que trabalhar, no mesmo dia ele estava tudo cheio de molhado, né? Aí eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque é dele, né? É próprio dele. Então, eu vou estar tirando isso dele. Então, eu deixo ele se molhar tudo, depois eu faço toda a higienização, eu tenho todo um trabalho, mas eu não deixo de fazer isso. É igual uma criança, né? Igual a pediatria. Se a gente for pensar, você vai deixar as crianças livres, vai criar suas crianças mexendo numa areia suja, né? Não, isso pode trazer um malefício, né? Então, você tem que ter uma areia especial, que não tem acesso a gatos à noite, você vai cuidar. Não é porque tem a natureza que pode ser aquilo trazer um benefício para a sua criança. A mesma coisa para os animais. Então, você tem toda uma ciência, tem trabalhos científicos, que você vê o que faz bem para eles e o que faz mal. Então, hoje a gente tem uma dieta, por exemplo, balanceada através das rações que são feitas por nutricionistas veterinários, que não tem como a gente dizer que dar comida natural ou carne ou eles caçarem, vai ser melhor para eles, porque a ração é muito estudada, aumentou a sobrevida deles, é uma dieta balanceada, então é por aí. Mas não tem cachorro de rua que é bem feliz? Aí a felicidade ela é relativa, né? Mas são bem doentes, né? É que existe uma seleção natural na rua, né? Então os animais mais fraquinhos, eles já morreram, a gente às vezes nem conhece eles. Então aqueles que sobrevivem, eles têm uma carga genética com proteção, então tem uma imunidade melhor, você vai ter uma saúde melhor. Então a gente acaba tendo essa tendência de achar que o animalzinho de rua sempre é saudável, não vai ficar doente, mas já houve uma seleção natural no ambiente deles. Aqueles que eram fracos, de repente já até faleceram, né? E o animal, o cão, ele é um bicho de matilha, ele precisa de um líder. Que é isso que é importante, que a gente acaba esquecendo na hora que a gente coloca eles dentro de casa. Essa coisa assim, de chegar em casa, fica o dia fora. A mesma coisa que acontece com o filho, né? Fica fora de casa, sente aquela culpa de que deixou o bichinho sozinho o dia todo. Aí você dá comida, dá coisas que não servem, não faz a vontade dele. Aí o que acontece? Existe uma mudança desse núcleo familiar, né? Então ele o cachorro acaba tomando posse daquele lugar que deveria ser do líder. E ele é o líder, então ele que escolhe o local que ele quer trabalhar, andar, ele escolhe a comida que ele quer comer, e aí a gente vai deixando, chega uma hora, aí o cão fica, além de doente, você vai ter um cão extremamente agressivo e doente. Vamos ver uma outra reportagem? Enquanto discutimos essa humanização dos animais, no México, os bichos de estimação também são homenageados no Dia dos Mortos. A tradição ancestral vem se estendendo aos cemitérios de animais, que muitas vezes eles são considerados parte da família. Todos os anos, durante o Dia dos Mortos, pessoas visitam o cemitério de Corregidora, no estado de Querétaro, no centro do México, para trazer oferendas aos entes queridos. Só que aqui, os mortos são animais. Cães, gatos, coelhos e até hamsters são alguns dos bichos de estimação homenageados pelos antigos donos. Os animais também são parte da família, são carinhosos e não conhecem o ódio. Eles têm sentimentos diferentes, são como filhos, nossas crianças, nossos bebês. A relação de Açucena e seu cachorro Coffee era tão forte que ela ainda sente a presença dele. Sempre sinto ele em casa. Ele fazia algumas coisas que até hoje continuam acontecendo na casa. Ainda está entre nós, apesar de seu corpo estar aqui.
Os mexicanos vão aos cemitérios durante os primeiros 2 dias de novembro para trazer aos mortos as comidas favoritas e tequila, um ritual de séculos que mistura crenças pré-hispânicas e católicas. Segundo a tradição, o espírito dos mortos volta para o mundo dos vivos em busca das oferendas. E os animais que se tornaram grandes companheiros para os mexicanos nos últimos anos recebem o mesmo tratamento. Mudou muito a maneira de pensar das pessoas. Antes era apenas um animal, agora é um amigo, porque cada vez mais as pessoas se sentem solitárias, têm menos filhos, as famílias são menores e vivem muito sós. A indústria dos animais de estimação na Cidade do México cresceu 11% em 2013, ultrapassando os 2 bilhões de dólares. Tem algum exagero aí? A gente vê que, por exemplo, no nosso hospital, a gente teve que abrir uma nova ala para a internação com acompanhante de animais que vão com seus donos e ficam internados como se fosse um quarto de hospital, né? Por que isso? Porque tem animais que estavam tão apegados também aos donos que a gente via a necessidade de trazer esse dono para dentro do hospital, de não deixar ele sozinho e que acaba tendo benefício também no tratamento. Então, os dois lados eles são verdadeiros. Tanto as pessoas têm o benefício, como no caso do trabalho da Silvana, né, de levar o animalzinho para os hospitais, para fazer a companhia, como o animal que está internado também, né? Então, eu acho que não existe um exagero, existem os temperamentos, tanto do animal quanto da família, né? E existe a parte cultural também, né? Que eles têm toda uma cultura para isso, nós temos outra, cada país tem a sua cultura, né? O veterinário comentou, as pessoas têm cada vez menos filhos e têm cachorros, mas não é uma carga muito grande para esse animal carregar o papel de um filho? Eu acho que tudo que é exagerado sempre mesmo para o próprio filho, né? Às vezes você tem um filho, você põe a carga toda em cima dele. Tudo que é excesso, eu acho que isso é muito prejudicial. E o animal, eu acho que é muito mais, porque ele pensa como um cachorro, ele pensa como um animal, pode ser um gato também, qualquer outro bichinho que você tenha. E em relação ao luto, eu acho assim, muito bom você ter o luto do seu animal, eu só acho que você não pode virar uma melancolia. Porque enquanto é luto, você faz todas as fases, é saudável. Todo mundo tem que passar por esse processo. Mas quando ele vira melancolia, quando você começa a ver o cachorro como se fosse você, ou ver o cachorro em casa, fazer as coisas, assim, continuar naquela cultura sabe? O cão vira, né, um ser, né, imaginário naquela casa, isso eu já acho muito doentio. Agora, para as crianças, por exemplo, é importante, elas convivem com o animal, elas verem que o animalzinho de repente faleceu, eles entenderem através de um animal antes o que vem a ser isso, né? Todos esses benefícios que o convívio que o animal traz para a família, eles são superiores, eu acho, na minha opinião, a qualquer exagero, né? Mas tudo na vida que é exagerado é prejudicial, ruim. Tem que ter um equilíbrio, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, o JC Debate volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre qual o limite da humanização dos animais domésticos. Vamos começar aqui com uma pergunta da Marli Gonçalves. Ela quer aproveitar a sua presença aqui, doutor. Que o cachorro dela tem lúpus, já fez vários tratamentos com prednisona, não adiantou nada, o cachorro vem engordando muito. O que ela deve fazer? O lúpus é uma doença que tem no ser humano também, o animal também pode apresentar, uma doença autoimune, e você acaba tendo que realmente fazer alguns imunossupressores, a prednisona é uma delas, mas existem outras drogas também que podem ser associadas, que são mais potentes. Então é importante estar procurando um médico veterinário especializado para estar escolhendo as drogas de acordo. A prednisona ela pode engordar um pouco mesmo, porque acaba retendo líquido, né? Mas é um efeito colateral que na verdade, se tiver o benefício da doença ser tratada e corrigida, não vejo problema. Mas tem outras drogas que ele pode tentar também com algum veterinário. Tá certo. E a tecnologia tomou conta da nossa vida. E para algumas pessoas, ela serve para acompanhar seus animais de estimação. É um mundo visto pelo ponto de vista do cão. Ver o mundo a partir do olhar do seu bicho de estimação. Essa é a promessa da Sony, que tenta adaptar uma pequena câmera ao dorso dos animais. A câmera é a prova d'água caso o animal se aventure a se molhar. Novidades como essa fazem muito sucesso, principalmente para proprietários que gostam de divulgar tudo online e querem um animal sempre ao lado. Ninguém quer ler o que os humanos têm a dizer. Todo mundo quer saber o que vai na mente de cães e gatos. Por isso os blogs estão ficando cada vez mais personalizados. Todo mundo ama ver as fotos e os vídeos. A comunidade do Blog Pós conta com mais de 2.000 membros e as redes sociais estão longe de ter o foco apenas em pessoas. As meninas, nunca uso o termo cão, minhas meninas têm a própria página no Facebook. Elas possuem muitos fãs e seguidores de tudo que é canto. E para os que desejam saber sempre o destino do pet, uma empresa oferece um GPS específico. A pessoa prende o dispositivo na coleira do cachorro ou do gato e determina um espaço, geralmente a área que o animal passa a maior parte do tempo. Se o pet ultrapassar o limite da área estabelecido, o dono recebe instantaneamente mensagem de texto ou por e-mail mostrando a localização do animal. Mas a tecnologia não é o único objeto de desejo dos apaixonados por pets. Ninguém esquece as tendências da moda, afinal o bichinho precisa sair bem na foto. Eles têm página lá no Facebook e nem sabem disso, né? Verdade. Namor e Paraná tem? Não. Eu tenho, mas eu coloco coisas deles também, principalmente do trabalho que eles fazem, coloco coisas minhas. E eu vejo que quando eu coloco algum assunto humano, às vezes alguma pesquisa interessante sobre o humano, sobre cérebro, alguma coisa, quase não tem curtida. Quando você põe alguma coisa de bicho, é um monte de curtidas. Então, eu vejo que as pessoas estão muito interessadas, às vezes muito mais interessadas no bem-estar de um animal do que de crianças. Então, existe um contraponto aí muito... ainda nós estamos, assim, nos limites, né? Antes a gente deixava o cachorro usar o lé, os bichos nem ligava. Agora existe toda essa parte, assim, da superproteção, do super cuidado, até a gente chegar no meio termo. E a pessoa escreve como se fosse o cachorro? É. E qual que é a consequência disso? Na verdade, ele tem um blog, sim. Ele tem? O Paraná tem. Agora que eu lembrei, ele tem um blog do cão terapeuta. Ele explica toda a trajetória dele do cão terapeuta. Mas o que eu acho que é importante, a gente trabalhar isso e ver até que ponto a gente está fazendo uma coisa boa para a gente, outra coisa a gente está utilizando o animal para benefício nosso. Questão de autoestima, você não consegue ter assim, uma posição nessa sociedade, então com o animal você consegue essa projeção. Então você acaba utilizando o animal para isso e acaba se privando de você mesma. O importante é explorar essas questões para o lado bom, né? Então, uma pessoa tímida que sai na rua com o seu animal, ela acaba interagindo com outras pessoas. Então, isso é bom para ele, né? Um psicólogo vai indicar que ele tenha um animal para interagir, para diminuir esse sofrimento dele ser tímido, né? Então, é tudo um contraponto de você estar dosando as situações e tentar explorar o benefício delas. Agora, né? essa questão dos acessórios, a gente entra num pet shop, tem uma infinidade de opções, não é mais só roupinha, né? Tem até esmalte, tintura para o pelo do cachorro. Isso é para agradar quem? É para agradar o dono ou é para agradar o bicho? Não, o dono, eu acho. Mais o dono, né? Aí você tem problemas de pele que podem ser gerados, então
por exemplo, tintura de pelo. Você pode ter um animal alérgico, que pode ter consequências sérias disso. Então, é importante dosar aquilo que vai trazer um benefício para o animal e aquilo que não, né? Então, uma roupinha. Se for um animal com pelagem curta, em pleno inverno, que você tem uma raça de pelo curto, a roupinha pode ser boa para o animal, porque esse animal vai necessitar de estar aquecido, de evitar de ter doenças, de dormir num chão frio, de ter uma pneumonia, se for um animal idoso. Então, aí você não está exagerando de colocar uma roupinha, né? Agora, se é uma roupinha em pleno verão, só para fazer bonitinho, uma brincadeira, aí você acaba podendo prejudicar o animal. Por quê? Você tem a hipertermia, que você pode passear com o animal com roupa. Às vezes as pessoas levam no carnaval com roupas, fantasias, pintura. Você acaba tendo vários animais que passam mal por hipertermia, de tantas coisas que colocam neles, pelo aumento da temperatura do corpo. Aí é outro extremo, né? Aproveitando que você comentou da fantasia, nós temos uma reportagem sobre isso, que é a questão de colocar roupas nos cães. É algo questionável, porque ele já tem o seu próprio casaco de pele. Mas na hora da festa, os bichinhos entram no clima. Nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas serviu para os donos enfeitarem os cães, mostrando que não há limites para a criatividade. Dezenas de donos levaram os cães para um desfile de Halloween em Nova York. Apesar do tema ligado ao Dia das Bruxas, tradicionalmente celebrado em 31 de outubro nos Estados Unidos, as fantasias não foram só de terror. Teve até gente que aproveitou a oportunidade para viver um conto de fadas. Este é o cavalo. Eu sou o príncipe encantado e ela a Cinderela. Também tem a pequena Cinderela. Este é o único lugar em que você pode fantasiar os cachorros. É o centro do mundo para os cães no Halloween. Pelo visto, é mesmo. Afinal, esta foi a 23ª edição do evento. Haja criatividade. Precisa disso para eles serem felizes? Não, isso é para o ser humano ser feliz, na verdade, né? Então, eu acho que assim, se tem uma campanha envolvida, de repente está fazendo uma caminhada para uma campanha contra o câncer, tanto do animal quanto do dono, e você coloca algum adereço para chamar atenção, tudo tem a sua justificativa, né? Mas tendo a segurança do animal, né? Que ele é um membro da família, então tem que ser encarado assim, né? Ninguém vai pegar um bebê, encher de fantasia e levar, passear num sol escaldante, porque pode fazer mal para ele. Então, para o animal, a mesma coisa. Ele é como se fosse uma criança, é muito próximo de uma criança. Então, os cuidados têm que ser intensivos para que ele não tenha um problema de saúde, né? Isso que é o mais importante. Aí eu concordo com o doutor. E também nós vestimos os cachorros quando a gente vai nos hospitais em datas, assim, Páscoa, eles usam orelhinha de coelhinho, no Natal eles usam um chapeuzinho de Papai Noel, mas a gente toma todo um cuidado que a gente veste o animal ali, põe vestir, que eu falo, coloca uns apetrechos, assim, máscara de carnaval, mas quando sai desse trabalho, ele é retirado, porque isso tudo cansa o cachorro, dá sérios problemas, e ele não tem necessidade de ficar com a fantasia o dia inteiro, vestido o dia inteiro. Eu acho que nem faz bem, nem fisicamente e nem emocionalmente para o animal isso. Incomoda. Incomoda, deve incomodar muito, né? E quem depende mais um do outro? O homem do cão ou o cão do homem? Eu acredito os dois agora. Eu acho que os dois, né? Porque os dois trazem benefícios, né? Um para o outro, né? É uma companhia que a gente vê trabalhos, então, de crianças que têm autismo, né? Que se beneficiam quando você introduz um animal durante o processo evolutivo do tratamento dessas crianças, você vê que o grupo estudado que tinha acesso aos animais melhoravam mais, tinham maiores avanços do que os autistas, por exemplo, que não tinham um animal na criação em casa. Então, isso é um benefício enorme para uma família que tem uma criança autista, né? Então você tem uma série de coisas, você tem idosos que fazem fisioterapia e que às vezes tem preguiça de ir na fisioterapia, e se você tem um animalzinho estimulando ele a fazer, ele vai fazer. Você tem uma autoestima de um idoso que pode ser melhorado porque a casa de repente esvaziou, não tem filhos e o animal vai preencher, então é explorar o lado bom, né? E é isso que a gente faz com o trabalho. Além de você poder ter todos esses benefícios dentro da sua casa, o que a gente leva, a gente fala da humanização, mas num bom sentido, que a gente humaniza as instituições. A gente leva os animais para dentro
nem se for temporariamente ou permanentemente, para essas pessoas que estão lá e todo esse contato, todos esses benefícios que a gente recebe dentro da casa dele, a gente acaba deixando isso todo lá nas instituições. Esse é o outro lado, né? Que é o lado do bem. É o lado do bem, exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também ao Namur, né, e ao Paraná, que ficaram aqui quietinhos, dormindo, né? Dormindo. E nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Convidamos você, telespectador, para amanhã acompanhar o Jornal da Cultura, primeira edição ao meio-dia. Em seguida, o Mais Cultura e ao 13h30 temos de novo o JC Debate. Muito obrigada e ótima tarde a todos.